Cristo Jesus. Nosso Deus irá suprir todas as nossas necessidades. E meus irmãos, nesta manhã nós vamos ver essa mensagem, onde Deus ele faz essa obra maravilhosa em suprir aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que Deus, segundo a sua vontade, nos inspira pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos, a nos conceder aquilo que nós estamos mais, vamos dizer assim, em brevidade, com emergência, coisas que também talvez não tenha muita emergência também, Deus está preparando para suprir. Mas em Cristo, para que o Filho de Deus seja glorificado, o Filho de Deus seja honrado em nossas vidas, e nós vamos entender, se nós nos ouvirmos a voz do Senhor Jesus e obedecer a sua voz, nós vamos, meus irmãos, nos deleitar dessa vida abundante prometida pelo Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, meus queridos, que fez uma obra maravilhosa, meus irmãos, para alcançar nossa alma, e nós alcançamos o favor de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus. E meus irmãos, para nós alcançarmos essas obras, essas riquezas que tem, riquezas espirituais em glória em Cristo, Deus diz que segundo as suas riquezas, segundo as riquezas do que Deus tem, nosso Deus é dono de todo ouro e toda prata. Deus não quer somente suprir nossas necessidades financeiras, físicas, meus irmãos, Ele quer realizar a nossa vida espiritualmente, nos dando valores, coisas espirituais que não tem preço. Nosso Deus está falando de suprir riquezas, coisas que têm muito valor. Meus irmãos, momentos de alegria e felicidade daquilo que Ele nos tem dado. Deus nos tem dado capacidade, sabedoria para administrar o que Ele nos tem concedido a nós. E hoje, meus irmãos, não somos mais pessoas como outrora nós éramos mundanos. Pessoas que sem entendimento andávamos num desfriamento segundo os desejos da carne. Hoje nós temos uma vida espiritual. Nós temos uma alma. Meus irmãos, nós somos espírito, habitamos num corpo que tem uma alma. Nossos, meus irmãos, pensamentos, nosso entendimento, nosso intelecto, nós temos que se subjugar essas coisas ao senhorio do nosso Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. E Ele quer, através, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus, transmitir mensagens ao nosso coração. E a mensagem de hoje, meus irmãos, Deus vai falar sobre que as pessoas, meus irmãos, não estão entendendo, ouvindo a voz de Deus. Deus está falando em todo momento, em todo tempo, mas talvez, irmãos, os cuidados dessa vida, as preocupações e problemas tenham ofuscado, tenham causado ruídos e até mesmo amplificado coisas que não é da voz do Senhor, nos impedindo de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, você está ouvindo essa mensagem, você vai perceber que o nosso Deus sempre quis se manifestar, sempre quis se relacionar, e meus irmãos, através, meus irmãos, de uma boa comunicação com o ser humano, através do teu Santo Espírito. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, segundo a palavra de Deus. Eu já estou aqui abrindo a minha Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, no versículo de número 24. Jesus está falando, meus irmãos, aqui sobre dois alicerces, que são fundamentais para nós termos uma vida de sucesso no reino do nosso Deus. Ele está dizendo aqui, todo aquele, pois, que ouve, escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, o homem e a mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Graças a Deus. Então, meus queridos, essa palavra de hoje é um alicerce para nossas vidas. Nós temos que ter nossa vida, meus irmãos, nossos valores, meus irmãos, uma boa comunicação com a vontade de Deus, e estarmos seguindo o curso da vontade do que Ele tem preparado para nós desfrutarmos do que Ele está dizendo aqui, para que possamos ver a nossa casa muito bem edificada, estruturada, onde virá as tempestades, com a permissão até mesmo do nosso Deus, os ventos fortes, as correntes, as inundações, os problemas dessa vida, mas aqui diz que nós não vamos, meus irmãos, aqui diz, não vão ver a nossa casa combatida, a casa vai estar edificada sobre a rocha, porque ele está dizendo, aquele homem, aquela mulher que edificou a sua vida sobre esses fundamentos, sobre a estrutura da palavra de Deus, muito bem alicerçada, né? Como diz aqui a mensagem, toda aquela pessoa que está escutando a mensagem e praticar, ele vai dizer que essa pessoa, ele vai comparar um homem e uma mulher prudente. Olha que lindo é isso. E aí vai vir os ventos, né?
e as tempestades, as dificuldades não vai combater aquela estrutura, aquela vida espiritual, aquela vida que Deus te deu. Então, meus queridos, como nós lemos no versículo anterior, para nós vermos Deus, Ele suprir nossas necessidades, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Meus queridos, nós temos que ver a comunicação que Deus está tentando transmitir a nós. E eu aqui trouxe aqui, meus irmãos, aqui uma carta, e aqui tem uma carta na minha mão. Quem aqui já recebeu uma carta, né? Todos nós recebemos alguma carta, ou alguma uma comunicação, uma notícia. Todos nós já recebemos uma notificação no celular, até mesmo nos dias de hoje. A pessoa está com o celular, ela recebe um sonido, né? Um som no celular, você recebeu uma mensagem, você recebeu uma comunicação. Então, uma notificação. E aí a pessoa às vezes está no corre-corre, ela não consegue tempo para clicar e abrir aquela mensagem. Quem está transmitindo aquela mensagem, ela não ouve a mensagem, ou não lê a mensagem, e não sabe quem está enviando. Ela até pode ver o barulho e talvez até rejeitar, ou deixar de lá, depois eu abro essa mensagem. O nosso Deus, meus irmãos, Ele tenta se comunicar conosco da mesma maneira. Ele manda tinos, pensamentos, fala o espírito do homem, ele fala o nosso entendimento, e muitas vezes, meus irmãos, as preocupações, os cuidados, a rotina, o dia a dia, os problemas, estão até mesmo causando alguns ruídos, essas coisas, impedindo-nos de desfrutarmos dessa boa comunicação de Deus. Então, meus queridos, nós dessa forma não vamos estar ouvindo o que Deus quer falar conosco. E aí, meu irmão, ele diz aqui, Jesus disse, toda aquela pessoa, aquele homem que ouve, escuta as minhas palavras e pratica. Mas se nós não estivermos ouvindo as palavras, como é que nós vamos praticar? Não é verdade? Então o Senhor está dizendo para nós nessa manhã, que como essa carta que eu tenho aqui, meus queridos, é uma necessidade indispensável e uma necessidade primária da humanidade, uma comunicação. Nós temos que ter comunicação, meus queridos. E o propósito da mensagem é você envia mensagem para alguém, ou você recebe uma mensagem de alguém, ou seja, Deus envia mensagem, envia o mensageiro, Deus fala conosco de muitas maneiras, não somente através, meus irmãos, do pregador, do profeta, do sacerdote. Deus envia a mensagem e nós recebemos essa mensagem e nós abrimos e interpretamos aquilo que ela está trazendo. E ela traz um entendimento, ela traz uma revelação. Essa mensagem, meus irmãos, Deus se comunicou muito através do Moisés, através da própria lei, através dos anjos, os sinais da natureza, Deus se expressando, se comunicando com a criação, né? Ou seja, com aquilo que Ele criou para a glória dEle, Deus usando até mesmo o som e outras coisas mais, Deus usa para se comunicar conosco. E uma das maiores alegrias do servo, do homem de Deus, uma mulher de Deus, é ver Deus se comunicando conosco, e nós recebendo uma mensagem, ouvindo aquela voz, aquela maneira que Deus usou, e você está no meio de uma circunstância, você ouve Deus falar contigo, você vai e pratica, e vê a vitória, vê o livramento de Deus. Glórias a Deus. Então, meus queridos, o propósito de Deus é isso. E uma das maiores alegrias do nosso coração, meus irmãos, é ver que Deus se importa e nos ama, se importa conosco, nos ama. E Ele está dizendo para nós aqui, que meus irmãos, Ele quer se expressar, Ele deseja nos revelar algo que está para acontecer. Então, meus irmãos, o propósito da comunicação é isso. Então, traz o entendimento para conosco e nós temos que fazer algo, nós temos que responder ao que você está recebendo. Quem recebeu uma mensagem, uma notícia, algo, e aí você recebeu, processou a mensagem, interpretou e vai responder essa mensagem. Qual vai ser a tua resposta? E muitas vezes, meus irmãos, Deus vai se revelar ao nosso coração e espera da nossa vida com essa mensagem. Ele vai esperar de nós uma resposta, uma atitude. Deus espera das pessoas uma atitude. Então, meus irmãos, é lindo nós experimentarmos Deus falar conosco. E Ele fica numa expectativa de Ele enviou um recado, uma mensagem, Ele quer uma resposta. Deus quer uma resposta de você. Então, meus queridos, nós podemos aqui imaginar nos nossos dias que Deus, até nos mínimos detalhes, Ele se expressa de muitas maneiras para falar conosco. Amém, meus queridos? Então, com coisas, meus irmãos, que nós, até mesmo para nós parecem coisas mínimas, Deus se importa com todos os detalhes. E Ele quer que vemos nos bem suceder em todas as coisas, até mesmo nos mínimos detalhes. Talvez você está aqui sentado ouvindo essa mensagem e fique pensando, irmãos, eu não ouço a voz de Deus, para mim não é comum Deus falar comigo. Até pode ser verdade, meus queridos, mas como eu disse, por que está acontecendo e Deus não está falando? Ele está falando com a pessoa. Mas o que pode estar acontecendo é, como eu disse,
você não está desfrutando dessa experiência maravilhosa de Deus falar contigo, porque muitas vezes isso está sendo ofuscado, atrapalhado, algum ruído, algum barulho, está impedindo essa mensagem de chegar aos nossos ouvidos, nossos canais cognitivos, né? Nosso entendimento. Então, como eu disse, a rotina, o trabalho, o dia a dia, meus queridos, até mesmo uma vida espiritual superficial. Deus quer que nós venhamos, meus irmãos, cuidar dessa vida espiritual que Ele nos deu em Cristo Jesus. E hoje não somos mais nós, mas Cristo vive em nós, diz a mensagem. Então o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, talvez seja esse ruído, esse impedimento, uma incredulidade no coração. Talvez seja, meus irmãos, um ruído nessa comunicação, uma desobediência e muitas outras coisas podem estar impedindo nós de ouvirmos a mensagem, a voz de Deus. Então, meus queridos, coisas que vêm para nos confundir, para nos atrapalhar, nos impedindo de ouvir a voz mais importante de todas as vozes das nossas comunicações por aí. Você se expressa, envia mensagem, se comunica, se relaciona, divulga, propaga, compartilha tanta coisa, mas e a voz mais importante, que é a voz de Deus, talvez você não está ouvindo. E nós estamos aqui hoje para ouvir a mensagem de Deus. Amém, meus queridos? Então, pega essa palavra. O que acontece, então, quando a pessoa não ouve, ou quando nós não deixamos, ou quando nós deixamos, de ouvir a voz de Deus? O nosso relacionamento com Deus, ao qual Ele nos chamou em Cristo para ter um relacionamento, uma intimidade, nos deixando o Consolador, o Espírito Santo, pode estar comprometido esse relacionamento quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, nos sentimos muitas vezes frustrados, sem direção. Então, meus irmãos, nós estamos entendendo aqui que Deus sempre se expressou e vai se expressar esse desejo ao nosso coração através do Espírito Santo, manifestar, nos trazer memória, a mensagem. Jesus falou: eis que vos deixarei outro Consolador, e Ele vos guiará, Ele vos fará lembrar de toda a palavra, vos confirmará, vai nos convencer de todo o pecado, do erro e todo o mal desse mundo. É o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, já disse... Deus falou através de Moisés, da lei, dos profetas, em sonhos ou sinais da natureza, muitas coisas. Mas a maneira mais fácil, talvez você vai pensar agora, que Deus tem para falar conosco é a sua palavra, é na Bíblia. A pessoa precisa ler a Bíblia. Ela precisa ver o que Deus deseja, o que Deus gosta, o que Deus se manifestou através dos nossos heróis da fé, profetas, discípulos, até mesmo de Cristo Jesus, seu Filho amado. O que Ele expressou, o que Ele espera, meus irmãos, dos seus filhos, através da leitura da Bíblia. A pessoa vai se comunicar, ela vai entender Deus falar com ela. Diga amém, graças a Deus. Então, meus queridos, com a Bíblia, com essa leitura, nós entendemos e vamos conhecer o propósito de Deus. Nós vamos, meus irmãos, ver como Deus está com relação à sua expectativa dos seus filhos. Nós vamos compreender muito mais e conhecer a palavra de conhecimento, de sabedoria através da Bíblia. Nós vamos nos relacionar com Deus. Nós vamos ouvir, vamos permitir Deus falar ao nosso coração. Então, meus amados, nós temos que ter esse cuidado, ter esse zelo de experimentar essas riquezas que em Cristo, a glória de Cristo, nós vamos ver essas riquezas de Deus, como eu li aqui, nós vamos desfrutar se nós ouvirmos essa mensagem. E Jesus, ele disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, eu vou comparar, vou assemelhar com alguém prudente, que está edificando a sua casa sobre uma rocha. O que é rocha? É uma estrutura forte, cravada no chão, algo que, meus irmãos, não vai derrubar. Pode vir água, pode vir vento, força, raio, que for, ela vai permanecer inabalável. Diga graças a Deus. Então ele vai comparar nossa vida com um servo prudente, que vai vir as correntes, as tempestades, e não vai se abalar, não vai combater essa estrutura, essa vida espiritual, esse entendimento, essa vontade, essa informação que você precisa de que Deus tem planos e vontade para a tua vida. E o propósito dele, meus irmãos, é nos trazer vida e alegria com abundância. Aflições virão? Virão, mas se você vai permanecer na palavra, ouvindo a mensagem, praticando, você vai ficar inabalável em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, meus queridos, de nada nós temos falta. Então, se nós entendemos isso, que nosso Deus vai suprir tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, e muitas vezes nós pedimos aquilo que nós não necessitamos, mas Deus vai primeiro suprir aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes nós necessitamos entender os princípios que nós já ouvimos outrora.
de fundamento, de buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Nós vamos ouvir muitas coisas da parte de Deus, uma vida de comunhão, vida de oração, ler a mensagem, para ver o que Deus quer se comunicar conosco. Então, meus irmãos, nós vimos uma outra mensagem, em outro dia, que Deus estava, através da vida de Salomão, meus queridos, se revelando a vida daquele homem e pediu: o que tu quer, Salomão? Salomão pediu sabedoria. Nós já ouvimos sobre isso. Então, meus queridos, nós temos que pedir para Deus me dar essa sensibilidade também, junto com a sabedoria, para ouvir a voz de Deus. Precisamos dizer para Deus: Deus, eu quero aprender a ouvir, a crer que o Senhor continua a falar conosco nos dias de hoje. Nós temos que pedir para Deus que o Senhor nos ensine, meus irmãos, a ouvir o Espírito Santo de Deus falando nosso entendimento, o nosso intelecto, subjugar a nossa vontade, o nosso eu, meus irmãos, a ouvir aquela voz que está falando conosco acerca de todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos da direção de Deus, não que nós, meus irmãos, fôssemos pessoas como robôs, não, controlado pelo controle, não. Nós somos seres, meus irmãos, que Deus deu um livre-arbítrio, entre aspas, entre parentes, né? Nós somos servos de Deus, servidores do reino, mas Deus espera a nossa manifestação da nossa vontade, de uma forma natural, alegre, de uma forma feliz, e saber que Ele nos ama e quer nos ajudar na caminhada. Então nós temos que dizer a Deus com a nossa mensagem, as nossas orações: Deus, eu quero aprender, me ensina mesmo a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, a me conduzir, a me bem suceder em minha vida. Me ajuda, Deus, eu quero aprender a entender a Tua vontade e a atender a mensagem de Deus. A pessoa vai receber uma comunicação da parte de Deus, uma notificação, e aqui tem uma carta, e ela precisa atender essa mensagem. Ela precisa primeiro ouvir, mas muitas vezes tem algo tampando os ouvidos das pessoas, ela não está ouvindo a mensagem de Deus. Então Deus quer que a pessoa, meus irmãos, ouça Ele, ela venha subjugar o seu eu, vendo se há algum ruído, se há algum momento ela não está preparando o momento do seu devocional, a sua leitura da Bíblia, de oração, para ouvir, meus irmãos, no meio dos seus problemas, no meio do seu dia a dia, da sua rotina, preparar um momento para você atender e responder a mensagem de Deus. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que pedir para Deus essa capacidade e confessar, dar crédito. Deus, eu confesso, o Senhor falou comigo, é isso aqui que o Senhor está dizendo nessa mensagem. E Deus me ajude a confessar, a dar crédito a isso que o Senhor está cuidando e tratando de todas as coisas. E me ajude, Senhor, a ter zelo, a ter reverência, temor ao que o Senhor está falando. Diga glórias a Deus. É forte essa mensagem, né? Mas um Deus tão grande de amor, que é algo maravilhoso para nossas vidas, e Ele quer isso, espera isso da nossa vida. Então, vamos pedir para Deus em orações hoje, através dessa mensagem, se nós queremos ver os nossos dias, a nossa abundância espiritual em Cristo, através da nossa vida nos dias de hoje, nós temos que aprender a executar, meus irmãos, aquilo que Deus está falando. Eu já ouvi, recebi a mensagem, então para mim praticar isso, Deus me capacita agora a eu fazer o que o Senhor me disse aqui pela mensagem. Essa manifestação da Tua vontade. O Senhor falou algo sobre alguma área da minha vida, me ajuda a executar esse plano então, para eu me bem suceder. Então me dê, Senhor, essa capacidade, me dê, Senhor, essa habilidade, a fé que eu preciso, para que essa ousadia, essa força, até mesmo física, até mesmo, meu irmão, uma força mental e espiritual, para cumprir o plano que Deus tem para a tua vida. Deus te deu uma família, uma casa, filhos, te deu empresas, coisas. Diga para Deus: Deus me capacite então a cumprir todas essas coisas, porque se é a tua vontade, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Amém, meus queridos? Então, o propósito dessa comunicação nossa com o Pai, com Deus, meus irmãos, é de nos orientar. Para quê? Para nós termos conhecimento da sua vontade sobre as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Amém? Então, Deus quer nos orientar para quê? Para nos fazer felizes, porque se nós irmos por um outro caminho e nós em algum momento, meu irmão, dermos com a cara na porta, vamos dizer assim, aquela coisa está fechada, não está acontecendo, algo está frustrando, algo não está se realizando, podemos nos frustrar e podemos ficar infelizes. Então Deus, Ele não quer isso. Ele quer que venhamos ouvir a voz dEle, praticar isso, meu irmãos, para nos tornar pessoas mais felizes. Diga amém. Amém, queridos? Então, o que nós temos que orar e pedir a Deus? Deus, confirma a Tua palavra sempre no meu coração, porque nós pertencemos a Ele, meus amados. Nós, meus irmãos, aceitamos Cristo Jesus em nossas vidas e queremos ouvir a mensagem de Deus para poder estar firmes com as provações que vão vir.
Então Deus sempre vai enviar uma palavra. Então nessa comunicação, para você desfrutar dessa fortaleza, dessa estrutura forte e inabalável, para você ficar firme diante do que nós estamos vendo aqui nessa palavra, meus irmãos, nós temos que dar voz a essa mensagem. Diga graças a Deus. E para nós terminarmos essa mensagem, meus amados, tem 3 motivos ou razões, meus queridos, que Deus hoje ele mantém conosco. Ele mantém a comunicação, já está falando conosco, e ele quer manter comunicação com as pessoas que ainda não estão dando crédito, não estão dando ouvidos à voz de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa é que Deus nos ama e fez uma obra em Cristo Jesus. Amém? Dão glória a Deus por isso, glórias a Deus, aleluias. Então, a segunda coisa, ele sabe o que nós precisamos, e meus irmãos, ele sabe que nós necessitamos do conselho para nos bem-suceder, do conselho dele. Então nós precisamos dos seus conselhos. Então se eu preciso de um conselho, uma direção de Deus, porque eu quero ser feliz e realizado nessa terra, eu preciso ouvir a voz de Deus, dar crédito porque ele vai falar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ir até a igreja, eu tenho que me submeter, subjugar o meu eu à vontade de Deus, para ouvir o que Deus tem para mim. Ou aquele momento de leitura da Bíblia, as minhas orações de dia, de tarde, de noite, o momento que Deus tem para a tua vida. Então, a segunda coisa é isso. Deus, ele sabe que nós precisamos dos conselhos dele, para nós tomarmos boas decisões, tá bem? Para que os bons resultados aconteçam. Então, para nós conseguirmos, meus irmãos, fazer boas escolhas daquilo que está proposto diante das nossas vidas. Há muitas opções aí fora, é ou não é verdade? Então, onde é que está a melhor escolha? Quem vai te mostrar, te revelar o que está por detrás do que está aparecendo? É Deus. Nós precisamos de Deus para tudo. Então ore, meus irmãos, busque a presença do Senhor. Diga: Senhor, eu preciso dos teus sábios conselhos. A Bíblia diz que com sábios conselhos eu farei a guerra. Conselhos são palavras, são revelações da parte de Deus para nos bem-suceder. Glórias a Deus. E essas coisas vão nos bem impactar em nossas vidas, porque a palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. Ela é poderosa para realizar e criar coisa onde não tem nada. Amém? Então, a terceira coisa, para nós finalizarmos, Deus vê a nossa fragilidade. Nós somos falhos e pecadores, irmãos, somos falhos e pecadores todos os dias. E a mensagem para nós é a terceira motivação aqui que Deus tem e quer se relacionar conosco, é isso. A terceira é que Deus, ele vê a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, ele sabe que somos frágeis e ele, meus irmãos, sabe de que nós dependemos e precisamos da segurança de Deus para nós irmos nessa peregrinação pela fé, em nome de Jesus. Então Deus sabe que nós necessitamos da proteção dele e que somente ele pode nos prover em todas as coisas. Amém, meus queridos? Meus irmãos, Deus fale mais ao nosso coração através do que ele disse aqui ao teu coração. Amém? Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Nós vamos, meus irmãos, orar para que Deus nos conceda graça para nós vivermos aquilo que o próprio Senhor Jesus disse aqui. Todo aquele, pois, que ouve e escute as minhas mensagens, as minhas palavras, as revelações, eu vou comparar, assemelhar eu essa pessoa a alguém prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu as chuvas, os rios e cobriram e soprou os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Amém, meus queridos? Meus irmãos, nós vamos despedindo por aqui. Você que está no canal Repartindo o Pão, seja muito bem-vindo. Você que ouviu essa mensagem, se inscreva nesse canal, compartilhe a mensagem de Deus e o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.